gafe publicitária. Recentemente recebi um vídeo sobre o protocolo de limpeza hepática combatendo veementemente o consumo do leite de vaca em face das inúmeras doenças, algumas graves, possivelmente causadas pelo produto. O tema é controverso. Inúmeros naturalistas, entre médicos e doutores especialistas, se opõem a outro segmento da classe científica que defende os benefícios do produto, mesmo para o consumo humano adulto, e não só por crianças, como alguns opositores concedem. A lógica dos dois lados e vamos nos equilibrando nas escolhas. O certo é que, de vez em quando, produtos de consumo diário como o leite, o açúcar, a carne, entre outros, viram vilões da saúde. Com a descrição de inúmeros males provocados pela bebida, o vídeo me fez lembrar do relato recente de um amigo do mercado publicitário durante um café aqui em casa. Ele mesmo protagonizou a história transformada na crônica deste episódio, que oferece uma abordagem um pouco irônica, mas bem mais leve e divertida sobre o tema. Vamos a ela. Ainda muito jovem, Fernando era um talento reconhecido no mercado publicitário. Era inteligente, ágil de raciocínio, bem-humorado e bem relacionado. Tinha todas as qualidades muito valorizadas para o trabalho para o qual havia sido admitido ainda no 3º ano do curso de Publicidade e Marketing. Estudava em uma faculdade reconhecida e cara, que seu pai aceitou pagar apesar de desacreditar da profissão. O pai de Fernando queria que o filho fosse corretor de imóveis, como os irmãos, que ganhavam muito dinheiro no negócio, podendo assim sustentar a família, contou ele. Libanês de origem familiar e de nascimento, o pai era tradicional e esperava que os filhos tivessem dinheiro suficiente para se casar e cuidar dos seus, sem que a esposa precisasse trabalhar. Fernando resistiu à pressão e estava orgulhoso e feliz, gabando-se de ter conseguido, há pouco mais de um ano, vaga como estagiário em uma grande agência e agora fora promovido. O jovem foi efetivado antes de se formar. Tornou-se assistente de atendimento do grupo de contas de marcas de alimentos da agência premiada e com uma lista de clientes de fazer inveja aos concorrentes. Um cliente da imobiliária do pai dele, que havia comprado um duplex na Vila Nova Conceição, em São Paulo, foi quem recomendou o jovem a seu amigo, dono da agência, que lhe agradeceu a indicação. Fernando era mesmo um talento. Bem remunerado, agora já planejava com seu próprio dinheiro trocar o carro que o pai lhe deu quando passou no vestibular. E foi por falar sobre modelos de carros e seu plano de aquisição que ele conseguiu a atenção daquele grupo de executivos muito bem apessoados, quase todos usando ternos e gravatas Armani, na reunião inesquecível que originou o relato. Inesquecível pelo fora, uma grande gafe que cometeu por inexperiência, relembra ele. Fernando contou que a marca Armani foi também motivo de comentários naquele encontro integrado apenas por homens no escritório da agência pouco antes de uma apresentação da nova campanha publicitária ao cliente. A conversa tomou o rumo certo naquele início de reunião, pouco antes do presidente da agência chegar e dominar o assunto. Todo o cenário da reunião e o roteiro da conversa, muito bem conhecido por Fernando e aprendido com o chefe, revelavam um pouco da artificialidade que, de certa forma, envolve o mundo da propaganda. Primeiro, lembrou Fernando irônico, vinham assuntos quebra-gelo. Poderia ser o tempo ou como estava o trânsito na cidade. Depois, comentários sobre assuntos leves e de interesse do grupo. Carros e ternos Armani faziam parte do script. Daí vinha um pouco de economia e política, mas muito rapidamente, para evitar eventuais conflitos de visões de mundo e de Brasil.
Hoje, comentei com meu amigo, imagino que com a polarização, política certamente não entra nesses assuntos quebra-gelo de reuniões de agências. Continuando na descrição de Fernando. Depois vinha um pouco de futebol, especialmente se na noite anterior o time do cliente ganhasse a partida. E todos sabiam o time do coração dos clientes, observou ele. Só então entravam no tema da reunião. Neste caso, poderia ser a apresentação dos anúncios, do filme publicitário, o briefing, ou seja, as informações para um estudo de mercado ou para a nova campanha, ou ainda seus resultados, definição de quanto o cliente ia investir na propaganda, entre outras questões. Eram assuntos do mundo de negócios da propaganda que Fernando agora dominava plenamente. Início dos anos 80, e apesar da opinião do pai de Fernando, àquela época a publicidade era um negócio de prestígio, também muito lucrativo e que rendia altos salários às equipes de criação e atendimento. Mas para tanto era preciso indicação. Raros profissionais batiam a porta ou conquistavam as vagas na constelação de estrelas da propaganda apenas enviando currículos. Portanto, era crucial ter uma rede de relacionamento para a conquista de clientes. Fernando sabia disso, razão pela qual, logo que começou a faculdade, tratou de ativar seus contatos até conseguir seu modesto lugar ao sol. Importante anotar que Fernando não avançava o sinal, ou seja, sabia onde podia contribuir para valorizar a apresentação da agência e principalmente do chefe. Era assim que as coisas funcionavam. Se você falasse qualquer coisa considerada inadequada, era excluído da próxima reunião e talvez da agência. Fernando aparentemente não corria riscos. Era admirado pelo talento e comportamento. Todos gostavam dele e já começava a ser chamado para eventos dos clientes, o que acontecia somente com diretores da agência. Cláudio, o chefe dele, sempre queria sua companhia em todas as reuniões de que participava na agência ou no escritório dos clientes. Foi ele quem treinou o rapaz com facilidade. Agora era ele, o assistente, quem preparava os estudos de mercado e as pré-apresentações, completadas pouco antes das reuniões e mostradas por Cláudio, que recebia os elogios pelo trabalho. Eram apresentações sempre com muito primor e densidade, não só em dados, mas em análises surpreendentes para um aprendiz que ainda estudava. Na verdade, Fernando, que havia ajudado os irmãos na imobiliária desde os 15 anos, aprendeu muito sobre negócios, análises de mercado e relacionamento com clientes. Não era tão inexperiente assim. Assim, mesmo jovem, rapidamente entendeu a dinâmica do negócio da publicidade, aproveitando a vivência na imobiliária e alcançando ótimos resultados. Sempre comentava com os irmãos que no final era tudo venda. Na imobiliária eram imóveis, na agência a marca, o produto ou o serviço do cliente. Aquela reunião histórica para Fernando era a sua primeira com os executivos do setor leiteiro. Eram clientes de longa data e rendiam grandes campanhas anuais, além de um ótimo faturamento para a agência. Mas eram sempre bem convencionais. Eles não ousavam. Naquela época, o mote das campanhas era sempre a qualidade do leite nacional e o bem que fazia à saúde dos consumidores. Os principais dirigentes da organização faziam questão de participar da reunião. Eles adoravam o ambiente de agência, bem mais descontraído do que o cenário sisudo do escritório corporativo com seus executivos formais. Ainda descrevendo o cenário e o comportamento que prevalecia à época para ter sucesso e resultados, Fernando relembra que nessas reuniões com organizações públicas ou privadas, todos esperavam o executivo começar a falar, fazer as piadas e elogiavam os comentários, mesmo os mais esdrúxulos e fora de contexto.
Todos eram muito cuidadosos, comentou ele. Estes altos executivos eram muito suscetíveis e sensíveis a qualquer observação fora do lugar. Assim, só os profissionais mais experientes é que se dirigiam a eles na etapa de questionamentos e negociação. Era muito dinheiro em jogo. Fernando ria internamente do comportamento bizarro de certos empresários, mas sabia entrar no jogo contribuindo para o clima amigável que reinava entre os clientes e a agência. Desta vez, a reunião era muito importante. A verba era 40% maior do que a do ano anterior. Por isso, não foi surpresa para seus colaboradores quando o próprio presidente da agência despontou na porta. Ao aparecer, fez festa para o presidente da organização e disse que tinha reservado amanhã para o encontro, o que era considerado um prestígio e tanto para aqueles executivos. Fernando observou que o dono da agência estava no hall dos famosos. Vivia nas colunas sociais e capas das publicações do segmento publicitário. Ele se fez de surpreso com a beleza e as delícias do buffet e convidou a todos para começarem o brunch. Este é outro item deste teatro de sedução de encontros em uma agência de publicidade que Fernando destacou lembrando da fatídica reunião. O buffet contratado era de uma banqueteira famosa, amiga do dono da agência, muito sofisticado como tudo lá. O misto de café da manhã com alguns itens de cardápio de almoço incluía, claro, café, sucos, pães, tortas, bolos, saladas verdes e de frutas e também massas delicadas e espumante gelado, entre muitas outras delícias que enchiam os olhos de quem entrava na sala. Tudo decorado com flores, louça reluzente e todo o esmero que o cliente merecia, de acordo com o tamanho da conta. Foi nesse clima de descontração que tudo se deu, com o chamado do dono da agência para se servirem, relembrou Fernando. Todos se dirigiram à bancada do buffet, que ficava ao lado da gigantesca mesa de reuniões de mármore branco com cadeiras de couro altas igualmente brancas. O garçom servia as bebidas, retirava pratos, xícaras e copos usados e atendia pedidos para aquecer pratos e pães. E foi poucos minutos depois de iniciado o brunch, quando foi se servir, que Fernando percebeu algo que para ele era surpreendente. O que o levou a fazer uma observação inacreditável para aquele ambiente em que se media cada palavra. Percebeu algo que por alguns segundos, por seu comentário subsequente, poderia ter-lhe custado o emprego amado e talvez a reputação. Eu vi que o famoso buffet talvez tivesse cometido um furo imperdoável ao não colocar leite no serviço, relembrou. Mas como, justamente no dia da reunião com o cliente do setor leiteiro, pensou surpreso. Importante registrar que, como acontecia com clientes de outros segmentos, como o de chocolate na semana anterior, por exemplo, o buffet estava orientado a colocar em parte da bancada especialmente decorada e com destaque, os itens do universo de produto do cliente. No caso em questão seria o leite, mas não havia leite, pensava Fernando quase desesperado. Apesar de talentoso, Fernando às vezes falava mais rápido do que pensava e agiu como o jovem inexperiente que era, fazendo o comentário que poderia irritar o dono da agência e causar constrangimento na presença do cliente ao chamar atenção para o fato. Tudo convergiu para um aparente desastre, relembrou e repetiu a frase que disse na ocasião: "Nossa, esquecemos o leite justamente na reunião com vocês." Fernando conta que todos olharam surpresos para ele no mesmo momento, quando se deu conta de que talvez houvesse dito uma enorme bobagem.
Ele deveria ter deixado passar aquela gafe da agência e do buffet? Sua observação chamou atenção para o fato? Questionou-se, ainda sem certeza. Não esquecemos, disse seu chefe rapidamente. Nosso cliente não consome leite. Para piorar a situação, Fernando observou que naquele dia demonstrou que só compreendeu mais tarde. A juventude é ousada e talento só não basta. É preciso vivência para entender os jogos do mundo dos negócios, especialmente da publicidade. A juventude é ousada e talento só não basta. É preciso vivência para entender os jogos do mundo dos negócios, especialmente da publicidade. Assim, reiterou sua própria gafe, agora com uma pergunta que, apesar de lógica, era ainda mais constrangedora naquela situação. Mas como? Vocês promovem leite e não tomam? Perguntou indignado, olhando para os diretores da organização. O dono da agência corou. Seu chefe fechou a cara. O diretor de marketing da organização ficou imóvel, mas Fernando não viu tudo isso acontecer, surpreso com aquela revelação. Era um fato que só ele desconhecia, afinal, lembremos que era a primeira reunião com esse cliente. O leite, na verdade, não fora colocado propositalmente. Fernando continuava a se questionar internamente. Eles dirigiam uma organização produtora de leite, mas não consumiam a bebida? Como era isso? Leite não era delicioso, bom e saudável, como reiteravam as campanhas? Foi quando o cliente soltou a frase, quebrou o clima e fez todos caírem na gargalhada, salvando a reunião e a pele do ainda jovem assistente, de acordo com o comentário do próprio Fernando. Você já viu algum bicho do reino animal tomar leite depois do desmame? Fernando gaguejou e o dirigente completou. Não tomamos leite, meu jovem, porque dizem que leite brocha. Homens que cuidam de sua virilidade não se arriscam. Em visita à minha casa, quando recusou o leite que lhe servi e contou a história, Fernando admitiu que nunca conferiu se era mesmo brincadeira ou verdade aquele comentário do dirigente. Seja pelo trauma da gafe, seja porque cuidado nunca é demais quando se trata da masculinidade, disse que nunca mais tomou leite. Foi a nossa vez de juntos cairmos na gargalhada.